A gente já viu que é uma relação de direito tributária e já vimos que ela pode ser traduzida em termos lógicos por uma regra matriz tributária. Recapitulando brevemente, todo direito tem relações jurídicas. No campo tributário, a principal relação jurídica é a relação jurídico-tributária, que consiste na obrigação de pagar tributos. E esta relação, por sendo direito tributário, ela foi muito estudada. Os autores iniciais conseguiram traduzir a hipótese de incidência e, mais recentemente, Paulo de Barros Carvalho pega os instrumentos da lógica jurídica e tenta sistematizar em uma estrutura lógica todo o conhecimento anterior. Ele pegou aquela estrutura D igual antecedente e consequente, D, colchete, A traço C, colchete, e tentou desenvolver a hipótese, regra matriz tributária. Essa regra matriz, ela pode ser traduzida nisso daqui. Se você observar, isto aqui, inicial aqui, eu destaco para vocês, é aquela letra A do antecedente. Aqui é o consequente. Só que tudo detalhado. Eu pego aquilo ali e digo o que é que tem dentro de cada uma dessas coisas. A gente pode dizer o seguinte: NJT é a norma de justiça tributária, onde HTI é a hipótese de incidência e o C é o consequente. Dentro da hipótese de incidência tributária, o que é que nós temos? Um critério material, que pode ser propriedade de bem imóvel, se a gente pensar no IPTU. Dentro do critério material nós temos um sujeito que pratica um verbo que tem um complemento. Então, ser proprietário de bem imóvel. Tá? Então, sempre no critério material você vai ter um sujeito que pratica uma ação. Ação essa que vai gerar a obrigação de pagar o tributo. Então, o critério material é composto por um sujeito e um verbo. Um sujeito que pratica uma ação. Tá? O critério espacial é o local aonde o fato ocorre. Por exemplo, ser propriedade de bem imóvel localizado na zona urbana do município de São Paulo. Tá? O critério temporal é o momento em que o fato ocorre. No exemplo nosso aqui, 1º de janeiro de cada ano civil. Como a propriedade é um fato que transcorre no tempo, nós podemos entender que as prefeituras estabelecem um período do ano para identificar quem está praticando o ato de ser proprietário lá no município. Esses três elementos, um critério material com um sujeito praticando um verbo, um critério espacial que é o local, um critério temporal que é o momento, isso tem todos os tributos. Todos os tributos têm esses elementos. É inevitável. Mas a gente vê, também tem esse fato, ele gera consequências. No consequente, a gente identifica o critério pessoal e o critério quantitativo, segundo Paulo de Barros Carvalho. No critério pessoal, eu tenho um sujeito ativo, que é quem cobra o tributo, no nosso exemplo, no município de São Paulo, e temos um sujeito passivo, que é quem paga o tributo, no nosso caso, propriedade de bem imóvel, ou seja, o contribuinte. Tá? Esse sujeito ativo e sujeito passivo são a relação de direito tributário. Então, notem, você tem uma hipótese de incidência que gera uma obrigação tributária, que gera uma relação de direito tributária. Relação de direito tributária é composta por um sujeito ativo e um sujeito passivo. Só que essa relação de direito tributária tem um objeto, que é o critério quantitativo, que é a base de cálculo, no caso, no nosso exemplo, valor venal do imóvel, e a alíquota, que é um percentual variável, por exemplo, no nosso exemplo, sobre a alocação do imóvel. Um exemplo hipotético, 2%. Então, note, a hipótese de incidência gera uma obrigação de pagar o tributo. Tá? Essa relação se estuda de que forma? Essa obrigação se estuda de que forma? Eu tenho uma relação jurídica. Relação jurídica é esta, que é composta por sujeito ativo e sujeito passivo, que tem como objeto o critério quantitativo, base de cálculo mais alíquota. Ou seja, se eu jogar a alíquota em cima da base de cálculo, eu tenho exatamente o valor do tributo a ser pago. Então, se você observar bem, eu tenho o seguinte. Nesse antecedente, eu tenho a descrição do fato que vai gerar
No consequente, a relação jurídica de pagar tributo. Relação estabelecida entre duas pessoas, um ente normalmente estatal e um ente privado, e esse sujeito e esse objeto, que é o pagar o tributo, tá? Que é o valor do tributo, que é a base de cálculo mais alíquota. Tá? Então, essa é a estrutura básica da norma tributária, que permite, com ela, ser um instrumental para a gente analisar todos os tipos de tributos. Nós vamos, ao longo das próximas aulas, compreender melhor os elementos que formam cada um desses símbolos da regra matriz tributária. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro